agora a gente vai entrar direto no reino fungi, beleza? Então, reino fungi, eu também quero falar algumas coisas importantes para você. Vamos tocar o barco, vamos que vamos, dar uma olhada no slide. Então, olha aí, reino fungi, a gente vai falar um pouco sobre as características gerais desse reino. Então, a gente está falando dos fungos, obviamente, né? Todo mundo já sabe disso. E aí, característica extremamente importante que a gente já falou, como todos os organismos, né, de protoctistas para frente, são eucariontes. Então, possuem carioteca, possuem núcleo individualizado. São unicelulares ou pluricelulares. E aí, mais uma vez, a gente lembra que não possui tecido verdadeiro, tá? Não possui tecido verdadeiro. Por que eu estou falando isso de novo? Pelo seguinte, dá uma olhada para mim aqui. Vamos lá. Não possui tecido verdadeiro. Por quê? Porque agora a gente já vai ver que nos fungos eles vão desenvolver ali, já vão ter algumas estruturas um pouco mais que parecem ser muito especializadas, tá? Mas, na verdade, são só especializações das células para atingir algum objetivo, mas não chega a formar um tecido, beleza? Então, todas as células dos fungos, assim como dos protozoários, assim como das algas, elas podem em algum momento estar desempenhando uma função, em outro momento estar desempenhando uma função diferente. Então, a gente não pode dizer que eles possuem tecido verdadeiro, beleza? Fica com isso na cabeça. E aí, volta para o slide aí para a gente continuar falando das características dos fungos. Eles são importantíssimos no processo de decomposição, então são os organismos decompositores e são, junto com as bactérias, os decompositores em larga escala no planeta, em praticamente todos os ambientes, eles, e junto com as bactérias, são responsáveis pela decomposição, pela transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica, que fica disponível para outros organismos absorverem, beleza? Então, eles são extremamente importantes nesse sentido. Eles são heterotróficos e aí a gente tem que se ligar, porque eles são heterotróficos por absorção. Dá uma olhadinha para mim aqui que eu quero te explicar um pouquinho isso. Como que vai acontecer isso? Por que eles são heterotróficos e a gente coloca no final que é por absorção? Porque outros heterotróficos podem fazer o processo de obtenção de alimento por ingestão, é o nosso caso. Nós comemos o alimento, nós ingerimos o alimento. E toda a digestão desse alimento que nós digerimos ocorre dentro do nosso organismo. Os fungos, eles também são heterotróficos, eles precisam também obter matéria orgânica do ambiente, mas eles não ingerem a matéria orgânica. Eles liberam as suas substâncias digestivas no ambiente, quebrando ali a estrutura das moléculas orgânicas e eles absorvem através das suas células as substâncias produtos dessa quebra da matéria orgânica, beleza? Então, é um heterotrofismo por absorção. Eles só absorvem a matéria que já foi digerida. Então, a digestão é extracorpórea e extracelular. Então, são termínios que você tem que ficar ligado aí, beleza? E isso é uma característica, inclusive, que diferencia fungos de animais, tá? Porque os animais, eles também vão ser heterotróficos, mas eles são heterotróficos por ingestão. Show de bola? Dá uma olhada aí no slide para a gente continuar. Então, beleza. Eles têm uma característica que os aproxima dos animais, que é exatamente a reserva energética de glicogênio. Então, os animais também possuem reserva energética de glicogênio, assim como nós, beleza? E aí eles têm uma outra característica que vai separar um pouquinho ele dos animais, que é a presença de parede celular de quitina. Então, os animais, eles não possuem parede celular de quitina, pelo menos a gente não tem essa característica dentro do grupo dos animais, ok? Então, aqui, ó, você consegue ver, né, uma árvore genealógica aí, uma árvore filogenética aí que mostra as relações dos fungos, né, com os animais e com coanoflagelados protistas, que é uma teoria aí que diz, né, que os animais eles têm uma proximidade evolutiva maior com esses coanoflagelados protistas e que, dá uma olhadinha para mim aqui para eu te explicar um pouquinho melhor isso. Isso é uma teoria que diz que as células dos animais
foram diferenciadas em algum momento lá distante da história evolutiva, que vieram de um ancestral comum que era uma célula muito parecida com um coanoflagelado protista, tá? E aí, essas células muito parecidas com coanoflagelados protistas, ao longo da evolução, foram se organizando em tecidos e tal, e deram origem aos animais. Essa é uma teoria que existe, mas que hoje em dia já está sendo revista, porque existem algumas pesquisas já falando que quando a gente olha a estrutura genômica total das células, não bate a estrutura genômica total das células animais com as células dos coanoflagelados protistas, beleza? Então, não bate. Então, já está se separando um pouquinho isso, essa teoria, essa hipótese já está caindo por terra. A questão que você tem que entender desse caso aqui, dessa árvore aqui, é que os animais, eles estão separados dos fungos. E olha de volta aí para você entender. Principalmente pelo que eu falei, ó, nutrição absortiva, ou seja, nutrição heterotrófica por absorção, e também a parede celular com quitina. Então, isso são características que aparecem, ó, depois daquele ancestral que seria talvez um ancestral comum entre esses três grupos. Beleza? E aí vamos continuar, vamos seguir como é que funciona, como é que está estruturado então o organismo de um fungo. Como é que esse cara se estrutura? Primeiro, a gente tem as células, tá? Então vou colocar aqui, ó, a célula do fungo. Essa célula do fungo, ela pode ter mais de um núcleo, beleza? Não vou nem escrever aqui, ó, já está escrito aqui, ó, núcleo. Então, você pode ter células binucleadas, como são essas que vocês estão vendo aqui desse lado, beleza? Uma mesma célula tendo mais de um núcleo, tendo dois núcleos. E isso é uma característica importante, interessante, por quê? Porque essas células elas vão estar ligadas, agregadas umas às outras, né? Através dessas ligações aqui, que a gente chama de segmentos ou septos, tá? E elas não vão estar totalmente conectadas, mas elas também não vão estar separadas. Elas vão estar septadas. É como a gente chama essa forma de ligação das células dos fungos. Então, olha só, são septos incompletos, porque os poros, que são exatamente essas bolinhas aqui, ó, esses canais, permitem a comunicação de uma célula com a outra. Então, permitem o movimento de organelas e outros materiais entre os compartimentos. E aí, a gente consegue pensar, obviamente, que aí você tem uma facilidade de transporte, né, de substâncias e de organelas entre as células. Por isso, você consegue ter um desenvolvimento maior disso que nós chamamos de hifas. Então, o que são as hifas? Hifas são os conjuntos dessas células ligadas aqui dos fungos, beleza? E a gente pode ter esses dois tipos de hifas. As hifas septadas, que tem exatamente esses septozinhos entre uma e outra, e a gente tem também as hifas cenocíticas, que são as hifas que não possuem aqueles septos. Elas não estão septadas, então elas são uma ligação contínua, formando aí uma hifa contínua, chamada de cenocítica, beleza? E aí você vai ter uma estrutura, né, se desenvolvendo, proporcionando que esse organismo desenvolva filamentos, né, dessas hifas e vá rolando uma ramificação dessas hifas, e o conjunto das hifas a gente chama de micélio. Então, isso aqui embaixo, como vocês podem ver aqui, ó, se chama micélio, beleza? E aí dá uma olhadinha para mim aqui que eu quero te explicar uma coisa. Se liga, lembra que eu falei que os fungos também não possuem tecido verdadeiro. Então, o que vai acontecer? O fungo ele vai ter as suas células em conjunto formando as hifas, tá? E essas hifas podem ser septadas ou cenocíticas, beleza? E aí essas hifas, elas vão começar a se entrelaçar, vão começar a se ramificar, vão começar a tomar conta daquele espaço, né, se multiplicando ali, e elas vão formar um agregado de hifas, o conjunto de hifas que a gente chama de micélio. Esse micélio, ele vai poder se projetar para fora do substrato onde ele está, porque o micélio, ele sempre fica no substrato, então se é no solo, ele fica subterrâneo. Se é, por exemplo, num pão,
onde você tem ali a proliferação de um fungo, do mofo, você vai ter o micélio todo na parte abaixo da superfície do pão. Por isso, inclusive, que a gente fala, né, que você não pode comer alguma coisa que esteja mofada, mesmo que você retire aquela parte que está mofada. Ah, mas está com fungo só nesse pedacinho aqui. Eu vou tirar esse pedacinho e está tranquilo. Não. Aquilo que você está vendo já é uma forma externa do micélio. Já é o que está por fora. Mas por dentro daquele alimento que você está vendo, o micélio ele já está todo entrelaçado lá e já está todo interiorizado. Beleza? Porque a maior parte do micélio das espécies de fungos, ela fica interna no substrato. Ok? E aí, por que eu te chamei aqui para você prestar atenção nisso? Porque existem alguns fungos que eles vão projetar as suas hifas, o seu micélio, num formato diferente, que é o que a gente chama de cogumelo, que é, na verdade, um corpo de frutificação ou um corpo de produção de esporos. É uma estrutura que tem uma função reprodutiva, mas as células específicas ali dentro, elas são um contínuo do micélio. Beleza? Então dá uma olhada no slide aí para você entender isso que eu estou te falando. Então, ó, como eu te falei, aqui você tem o micélio, né, nessa parte subterrânea aqui, e esse micélio, essas hifas, elas vão se projetar para fora da terra, exatamente criando essa estrutura aqui que a gente chama de corpo de frutificação ou corpo de produção de esporos, beleza? E isso aqui é o que a gente conhece, né, como cogumelo. Show de bola? E o cogumelo, então, ele é uma estrutura reprodutiva do fungo, tá? Porém, o fungo ele também pode se reproduzir através da produção de esporos e não ter necessariamente que formar um cogumelo. Esses esporos podem ser formados diretamente no micélio, beleza? E aí, continuando, eu quero que você dê uma olhada nessas imagens para a gente falar um pouquinho sobre prejuízos que os fungos podem trazer, ok? Então, os fungos podem trazer prejuízos para plantações, de uma forma geral, tá? Por que para plantações? Porque fungos infectam ali as folhas, né? E eles vão consumindo aquelas folhas, o seu micélio, as suas hifas, vai penetrando naquele substrato, que no caso é a folha ou os galhos, e vai realmente consumindo aquilo ali. Por quê? Porque ele vai liberando as substâncias químicas dele, né? Os seus ácidos fúngicos ali, para fazer a absorção depois dos nutrientes formados. Então, ele vai decompondo praticamente a matéria orgânica que tem naquelas folhas, naqueles galhos e vai detonar as plantações. Então, para os agricultores, ter uma infestação, uma infecção por fungo é algo extremamente danoso e prejudicial, beleza? Eles podem aparecer também aqui, ó, nas construções, e aí você tem que lembrar que os fungos, exatamente por esse processo de liberação de ácido no ambiente, para depois absorver as substâncias formadas, eles conseguem fazer isso, inclusive, em partes minerais, o que é muito doido, né? Mas, quando você viu lá a sucessão ecológica, a sucessão primária, você viu que os líquens, por exemplo, que são fungos associados a algas e cianobactérias, podem fazer essa liberação de sais minerais das rochas, tá? Então, não é de se espantar que existam fungos aí, mofos, que podem acontecer em qualquer superfície, ok? E aqui, ó, a gente já está falando um pouco mais do alimento específico. Uma laranja aí, ou um limão siciliano, não sei exatamente o que é, acho que é uma laranja, totalmente tomada por esse fungo aí, que está, pô, felizão, se multiplicando ali as suas hifas, aumentando o seu micélio e se esbaldando ali na quantidade de matéria orgânica que essa fruta oferece para ele. Beleza? Porém, a gente tem outros tipos de fungos, né, que tem outras características. Inclusive esse aqui, ó, a Amanita muscaria, ele é um fungo que tem uma característica de produzir possuir substâncias alucinógenas. Dá uma olhadinha para mim aqui para a gente bater um papo. Então, o que acontece? Ele produz aí, né, na sua composição, substâncias alucinógenas, inclusive tem uma pequena referência aí de um joguinho de videogame, né, do Super Mario, na questão de quando ele come aquele cogumelo
vermelho com pintinhas brancas, que lembra muito esse aqui, ele fica super forte, ele consegue fazer um monte de coisa diferente, nem lembro mais o que ele consegue fazer, mas ele fica super rápido, super forte, ele não morre, ele bate nas coisas e depois reduz de tamanho ao invés de morrer. Então, assim, pode ser, né? Quem sabe, uma associação aí da natureza, né, da biologia, dos fungos com o videogame, beleza? E aí, ó, a gente dá uma olhadinha no slide aí, tem outras espécies que também produzem esse corpo de frutificação, esses cogumelos, né, como essa aqui, conhecida geralmente, né, generalisticamente, vamos falar assim, popularmente como orelha de pau, mas existem vários tipos diferentes de orelhas de pau, alguns inclusive são comestíveis, beleza? Aí a gente tem também outros corpos de frutificação aqui, ó, a gente pode ter outros tipos de cogumelos, e aí eles são também comestíveis, mas muitos deles produzem substâncias que são venenosas, então não é só esse aqui, o Amanita muscaria, que tem substâncias alucinógenas, tem outros que também tem, mas além de substâncias alucinógenas, de deixar doidão, eles podem produzir substâncias venenosas e podem levar à morte. Então, acho que não é uma vibe legal chegar e tentar experimentar qualquer cogumelo de qualquer fungo que você encontrar pelo meio do caminho, mesmo que seja para se alimentar, porque eles podem te dar um problema de saúde aí grave e te levar até a morte. Muito menos para saber se ele dá onda. Valeu, galera? Então vamos lá, continuando. E aqui a gente tem, ó, um outro tipo de fungo, né, que é o Saccharomyces sp. Na verdade, a gente está falando aí de um gênero, né, Saccharomyces, onde você vai ter fungos unicelulares que vivem aí, né, nessas associações, em colônias ou livres mesmo, e eles vão ter particularidades que são utilizados muito na nossa alimentação, na nossa economia, tá? E principalmente pelo fator fermentação. Então, eles fazem um tipo de respiração celular que é anaeróbica, não utiliza o oxigênio, faz fermentação, e existem diversos tipos de fermentação, que inclusive cada um deles vai dar origem a algum tipo de insumo, de alimento que nós consumimos, beleza? Mas nem só de benefícios e malefícios para a espécie humana vive os fungos, né? Então, eles também têm benefícios aí e características ecológicas extremamente importantes. Então, primeiro eu quero que você dê uma olhada nesse termo aqui, que são as micorrizas, que é exatamente a associação ecológica entre fungos e raízes de algumas outras plantas, né? Isso aqui é uma planta, não é o cogumelo, ok? Isso aqui são as raízes dessa planta, e nas raízes dessa planta, ela vai ter ali a associação de fungos, e isso aqui, ó, eu vou até botar de outra cor para você ficar ligado. Isso aqui, ó, são a junção dessa raiz dessa planta com as hifas do fungo, com os micélios. Então, olha a extensão que a raiz dessa planta consegue chegar, muito maior do que ela conseguiria provavelmente sozinha, que ela chegaria, sei lá, mais ou menos até aqui assim, vamos dizer, tá? Se ela fosse sozinha. Então, o que a gente tem de benefício com isso? Cara, a gente tem de benefício que essa associação consegue absorver muito mais a umidade desse solo, mantendo ali uma umidade muito propícia ao desenvolvimento dessa planta. Além disso, uma característica extremamente importante é que esse fungo que está associado ali, formando essa micorriza, ele vai continuar fazendo aquele seu processo natural de liberação de substâncias químicas, fazendo a decomposição da matéria orgânica, e aí ele vai liberar em todo esse ambiente aqui, ó, em toda essa região aqui onde ele estiver presente, uma quantidade absurda de sais minerais que vão poder ser utilizados por essa planta. Beleza? Então, a associação chamada de micorriza, ela é extremamente importante para algumas espécies vegetais, ok? Vamos lá, vamos continuar então. Agora a gente vai falar sobre os líquens. A gente já falou bastante sobre os líquens na aula de sucessão ecológica, nas sucessões primárias, né? No início ali, na colonização de novos ambientes. Mas o que eu vou lembrar para você? Exatamente a questão de ser uma associação entre fungo e alga. A gente acabou de falar sobre alga, então a gente viu isso. Ou uma associação também entre fungo e cianobiólise.
cianobactéria. Beleza? Então, a gente vai ter essa associação entre fungo e alga ou entre fungo e cianobactéria chamada de líquen. E aí, dá uma olhadinha para mim aqui que eu quero te explicar rapidamente para te relembrar o que é o líquen. Então, esse líquen, como ele vai funcionar, né? A gente até deu uma passeada nisso na aula de alga que passou agora, mas vamos lá. Então, o líquen, ele vai ser o fungo fazendo toda essa estrutura que já é característica do próprio fungo, né? Esse micélio com as suas hifas ali, todas espalhadas, formando os seus entremeados ali. E nesses entremeados, lembra que os micélios e as hifas são formados por células. Então, eles são basicamente ali microscópicos, né? Na sua unidade, que são células. Então, as algas, elas conseguem ficar entre esses aglomerados de hifas, entre esse micélio, muito protegidas do ressecamento do ambiente. Então, elas têm ali uma umidade bastante interessante. Ao mesmo tempo, esse líquen, ele vai liberando, né, o que a gente chama de ácido liquênico, ou seja, o fungo vai liberando as suas substâncias digestivas no ambiente, inclusive a ponto de conseguir corroer rocha, liberando sais minerais. E aí, essas algas ou cianobactérias, já com essa umidade formada pelo micélio, já também com a disponibilidade de sais minerais e com a incidência de luz solar, o que ela vai fazer? Ela vai fazer fotossíntese. Então, ela vai liberar matéria orgânica, ela vai produzir muita matéria orgânica. Esse líquen, né, a parte do fungo, vai absorver essa matéria orgânica e vai crescer cada vez mais. Beleza? Dá uma olhada no slide aí para a gente finalizar essa parte. Então, é muito importante que os fungos associados a algas ou a cianobactérias, os líquens, então, eles são ótimos indicadores ambientais. A gente tem aqui 3 tipos, né? Um líquen crostoso, que é esse primeiro aqui, laranja. Um líquen folhoso, né? Que a gente vai ter aqui esse, ó, que forma uma estrutura que parecem folhas, e um líquen arbustivo, que vai formar aí, ó, essas estruturas que parecem árvorezinhas, beleza? Aí o que acontece? Eles são extremamente importantes como bioindicadores. Por quê? Porque eles são muito sensíveis a toda a atmosfera que está rodeando, a qualidade do ar que está rodeando esse organismo, beleza? Então, quando a qualidade do ar começa a mudar, começa a ficar diferente, eles podem mudar a sua coloração, né? Exatamente por produzir substâncias orgânicas diferentes, ou eles podem também morrer, simplesmente. Tá? E aí, num local que você vê que não tem mais líquen ou que começou a diminuir a quantidade de líquen, pode ter certeza que a qualidade do ar ali está piorando. Beleza? Dá uma olhada para mim aqui agora, então, para a gente dar continuidade a isso. Agora a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, para finalizar essa parte, sobre a importância econômica dos fungos, ok? Então, a importância econômica dos fungos, eu já citei, né? Eles têm alguns metabolismos que produzem algumas substâncias que são importantes para a nossa alimentação, mas vai um pouquinho além disso. Eu quero que você dê uma olhada no slide para você entender. Então, olha só, a gente tem a utilização dos fungos muito importante na indústria farmacêutica. E aí eu puxo uma seta para cá, por quê? Porque aqui você está vendo uma placa de Petri com uma cultura bacteriana, ok? Aonde essa cultura bacteriana foi inibida, o crescimento dela foi inibido pela presença de um fungo aqui, ó. Pela presença de um fungo. Então, esse fungo, ele inibiu o crescimento bacteriano nessa área que eu estou mostrando aí em verde. E esse fungo que a gente está falando aqui é o Penicillium. E esse fungo, que é o Penicillium, foi através de um experimento, né, na verdade, de um acidente experimental aí, que ocorreu, que foi descoberta exatamente a substância que foi chamada de penicilina. Beleza? Então, a penicilina, ela é uma substância de origem fúngica e ela tem a característica de ser uma substância antibiótica. Então, olha a importância desse fungo Penicillium na economia, na nossa vida de uma forma geral, até mesmo para a perpetuação da espécie humana, né? Então, a gente tem um antibiótico fortíssimo e potente que foi descoberto, né, através desse experimento,
que foi aí depois trabalhado e tiveram vários outros antibióticos que são resultado de modificações da penicilina, né, que são derivados da penicilina. Então, essa é uma das importâncias maiores a nível aí de sobrevivência para a espécie humana, tá? Além disso, eles têm uma importância na produção de bebidas alcoólicas, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a cerveja, ela é produzida através, né, do Saccharomyces, né? É uma levedura que é unicelular, que eu já mostrei para vocês ali atrás, que vai fazer uma fermentação alcoólica utilizando os açúcares presentes aí, né, na cerveja, liberando ali gás, obviamente, e também liberando álcool. Beleza? A gente vai ter também a produção de queijos relacionados exatamente a esse mesmo processo de fermentação, né? Um processo de respiração anaeróbia por fermentação, onde vai ter aqui, ó, a produção de queijos maravilhosos, deliciosos, como o gorgonzola e o camembert, né? Na ordem contrária aqui, o camembert primeiro e a gorgonzola depois. Beleza? Eles podem ser utilizados também na alimentação direta, então aí a gente chama realmente de cogumelo, né? Ou fungi, e aí tem vários nomes, tem vários tipos de cogumelos diferentes que são comestíveis, beleza? E a gente tem também a produção de fermento biológico, que é utilizando fungos para poder ser incorporado na massa dos pães. Ele vai fazer essa fermentação ali dentro da massa dos pães, liberando quantidades de gases, né, ali dentro, que vão fazer com que a massa se expanda, com que a massa cresça e o pão fique maravilhoso, fofinho e delicioso. Beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui agora, então, já que você já entendeu aí qual foi toda essa importância econômica dos fungos, a gente finaliza aqui a aula de fungos. Beleza pura?